Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês estão no GHTcast, o podcast do Grupo Hidrautorque, onde nós abordamos diversos assuntos nesse mundo de trator e peças. Meu nome é Eduardo Gomes, eu sou o gerente da divisão de atacado do grupo. Gostaria de dar as boas-vindas para vocês e agradecer você que está assistindo esse vídeo, já pedir para você dar aquele like bacana que ajuda no trabalho. Hoje o tema é FPS, ferramenta de penetração no solo. E a gente está com dois convidados, né, Rafa? Correto, dois especialistas na área. E a gente vai abordar esse assunto e as melhores práticas, tudo que envolve esse assunto de ferramenta de penetração no solo. Então gostaria de iniciar pedindo para eles se apresentarem, dando as boas-vindas e vamos lá? Então a gente está com o Edmundo aqui na minha esquerda. Bem-vindo, Edmundo. Obrigado. Como foi apresentado, né? Meu nome é Edmundo Souza, sou especialista de produto da linha de FPS, hoje no GHT, focado também nos equipamentos de grande porte, né? E em conjunto a gente tem o Ederson, também que está trabalhando junto com a gente. Se apresentar, meu amigo. Obrigado aí pelo espaço. Meu nome é Ederson, sou especialista de produto do Grupo Hidrautorque. Trabalho na empresa já há 20 anos e estamos aqui para falar sobre ferramenta de penetração de solo, FPS, tirar as dúvidas aí que surgirem. Tanto de pequeno como médio, grande porte, né? Pequeno, médio, grande porte. E aqui na minha frente está o Rafael Bertoni. O Rafael é coordenador, né, Rafa? Isso. Bom, pessoal, eu sou o Rafael Bertoni, conhecido como Bertoni. Bertoni, de Rafael já está lotado o grupo. Sou coordenador da área de grande porte. Grande porte, escavadeiras, carregadeiras de grande porte. E elétricas, a cabo, hidráulicas, enfim. E a gente tem uma divisão dentro do departamento, que o especialista é o Edmundo. E hoje a gente está trabalhando nessa parte de FPS, também conhecido como GETS no mercado internacional. E vamos lá, vamos falar de FPS, vamos comentar um pouco mais, entender um pouco mais desse material. Eu acho que a gente tem que ser bem... O público que está assistindo a gente, às vezes é uma pessoa que não conhece nada e caiu aqui por acaso. Então vamos... O que é FPS e o que abrange FPS, né? Quem que poderia me responder? Vamos lá. FPS em si, são as ferramentas, né, de penetração no solo, é tudo aquilo que vai aplicado na extremidade do equipamento, que são os adaptadores, as pontas, os entridentes, os protetores laterais e os protetores de canto, também conhecidos como polainas ou sapatas. Todo esse produto, esse segmento de itens, forma todo o que a gente chama de FPS. O conjunto, né? Todo o conjunto, exatamente. Ferramenta de penetração de solo. Na verdade é uma ferramenta de desgaste, né? Tudo que tem ataque de material, ela serve para proteger o equipamento, né? Uma troca ali, né? E também, em paralelo, serve para operação também, de acordo com a operação, não só para proteger, mas também para um determinado tipo de operação, né? Se for escavação, né? Nivelamento de asfalto, né? Se trata de lâmina. Carregamento. Porque hoje, se você colocar em pauta, você tem um implemento que a gente chama que é a caçamba, sim, né? Seja ela descarregadeira ou escavadeira, ele é um produto com um valor inicial muito maior e ele precisa ser protegido. Então, essa proteção que entra a linha de FPS, onde a gente tem que ter também um conhecimento em relação à aplicação desses itens, né? Em relação à durabilidade do material, qual que é a aplicação, qual que é o segmento, para onde ele está sendo usado, qual que é o intuito, né, desse uso, para você conseguir especificar corretamente a aplicação desse item. E eu acho que aí a gente já entra com como escolher, né, a melhor ferramenta de penetração no solo. Eu acho que essa que é a grande dúvida aí do pessoal que já conhece um pouquinho desse nosso meio, nesse mercado, né?
que é fazer aquela conta do custo-benefício, né? Como que a gente escolhe, porque o que a gente encontra muito no mercado, diversas marcas, né? Diversos tipos de materiais, e qual o custo hora disso, né? Então, vamos abordar mais iniciar nessa parte, esse né? Esse custo hora envolve muita coisa, né? Porque às vezes o barato sai caro, né? Às vezes o cliente ele compra uma peça, digamos que, vamos falar de uma ponta, né? Um perfil de ponta, e aí ele compra uma peça, na cabeça dele aquela peça é melhor porque ela é mais pesada. Só que às vezes nem sempre porque a peça é mais pesada, tem mais material, mais ferro, ela vai ser mais barata, né? Aí se você pôr realmente no papel o custo hora, o que envolve o custo hora, né? Você vai chegar num número, né? E você vai conseguir decidir o que é melhor para sua operação, né? De acordo com a operação, você consegue, primeiro você tem que saber o que o cliente vai fazer, né? Sim. O tipo de terreno que ele vai trabalhar, se é um solo mais abrasivo ou não. O equipamento é muito importante, porque muda o perfil, muda o ataque da peça, né? A zona de impacto. Se for uma carregadeira, logicamente, o trabalho da carregadeira é diferente de uma escavadeira, então muda o perfil da peça, né? E também o tipo de material, o tipo de solo mais abrasivo, material compactado, material solto. Então, tudo isso envolve. É uma venda muito técnica, né? Exatamente. Sim. Vocês precisam ir para o campo para conhecer muitas vezes o que o cliente vai precisar? Vocês precisam fazer essa visita? Talvez. Ou assim, com o cliente passando a especificação do terreno que ele trabalha, a máquina que ele trabalha, é possível definir? Depende. Uma das principais questões que os clientes têm é em relação à longevidade do produto que ele está adquirindo, né? Em relação a essa ponta que ele está aplicando, né? Que é em relação à performance dela. Aí você entra naquela questão, eu quero um material mais duro. Mas dependendo da granometria ou qual que é o material que ele está sendo usado, nem sempre o material mais duro quer dizer que vai ser o mais durável. Você tem que analisar com relação a esse trabalho. Aí você tem questões de solo, você tem questões para entender. Por exemplo, a gente tem um material para ferramenta aplicado para mineração de ferro, na mina A e na mina B. Na mina A tem detonação, é usado um perfil de ponta. Esse perfil de ponta na mina B, que não tem detonação, já é diferente com a que tem detonação, porque a granometria do terreno é diferente. Você tem alguns matacos também que pode gerar atrito ou não na abrasividade do perfil da ponta, que aí é onde você entra também na escolha do perfil da ponta, se é mais alongado, mais curto, em relação se ele quer para corte, se ele não quer para penetração. Isso é muito interessante, a gente tem que dividir com o público, o pessoal que está assistindo a gente. O GHT tem condições de apontar qual a melhor ponta, qual o melhor perfil de ponta dentro de uma mina ou dentro de uma pedreira, um cliente menor, a gente consegue fazer isso, então? Sim, muitas vezes, né? Ainda mais agora com as nossas filiais espalhadas pelo Brasil, muitas vezes a gente vai ter disponibilidade de campo, né? De mandar um consultor externo visitar, coletar as informações. Nós já temos esse trabalho. Nós já temos esse isso trabalho, na verdade. Com o pessoal, né? Já existe hoje isso no GHT, né? Até mesmo o Edmundo está sempre em campo. Eu vou com uma frequência menor, mas eu também vou para campo. Solicitado, né? Sempre que necessário, né? Então, assim, hoje nós temos total condições de fazer isso em loco, né? Em campo, atender o cliente de acordo com a necessidade e identificar, né? Resolver. Apontar o perfil de acordo com o terreno e chegar naquela conta, né? Fazer até um acompanhamento de performance, se for o caso, uma troca de perfil, né? Hoje a equipe técnica do GHT, ela tem um autoconhecimento para poder direcionar um melhor produto. E a gente também tem esses melhores produtos dentro do nosso estoque, né, para poder fazer esse direcionamento. E esse direcionamento, ele é muito específico, né? Aí entra realmente por cada cliente, qual que é a situação que ele está, como que ele está trabalhando, qual o tipo de máquina que ele está trabalhando, qual que é o estilo de trabalho, porque a gente, igual eu estava falando da relação da mina de ferro para as duas unidades. Nem sempre o que é aplicado em um pode ser para o outro, né? São muito específicos.
Que a gente pode ter, mas na mina A funciona legal, na mina B não tá por quê? A frente Porque de trabalho a frente de trabalho é diferente. Exatamente. E a gente consegue ver isto e direcionar para o cliente qual que é o melhor produto que ele possa aplicar. E complementando também a questão se o GHT consegue fazer isso, eu falei do suporte externo, dos consultores externos, né? Mas também a equipe interna também é totalmente capacitada para atender e tirar qualquer dúvida dos clientes, porque nós temos diversos treinamentos internos, a gente está toda hora conversando com a equipe comercial, tirando dúvida, então eles também estão todos alinhados com o raciocínio. E vale deixar uma deixa aqui agora também os clientes que precisarem da gente, né, do GHT, como por um suporte mais técnico, para fazer essa análise do campo ou um treinamento local, pode contar também com o GHT, né, para fazer esse escopo, né, esse desenho junto a ele, para poder direcionar o que pode ser feito para ter um aumento de produtividade, um aumento de disponibilidade do equipamento que ele tem e segurança também, né? Indo nesse ponto, aí fazendo uma pergunta, primeiro, cliente que precisa disso, contata a gente, contata o seu vendedor, o seu consultor, que a gente vai estar disponível. E ainda nessa questão, você definiu a ponta que você vai usar, você definiu o adaptador, o tipo de material que o perfil de material. Como você vai fazer a manutenção nesse equipamento? Por que é importante fazer essa manutenção? Como realizar essa manutenção nos FPS? A manutenção, ela é essencial, que ela entra naquela fala que eu falei agora há pouco. Disponibilidade do equipamento. Se ele não tem uma manutenção adequada, com acompanhamento direto, ele vai ter uma parada constante desse equipamento por quebra de material. E muitas vezes acreditando que é baixa performance do produto, e muitas vezes não é isto. É simplesmente que ele extrapolou a vida útil desse equipamento, né, no campo. Isso. E esse acompanhamento, ele tem que ser feito pelo menos semanalmente, para ser feita uma avaliação, nem que seja visual inicialmente, para depois seguindo o procedimento de medidas. Em alguns casos, né, é bem visual mesmo esse acompanhamento, né, porque você nota o desgaste. Em alguns casos, um simples rodízio das pontas, né, porque faz parte, né, da manutenção ali, da aplicação, você já vai prolongando a vida útil do produto, da aplicação, enfim. É importante fazer esse acompanhamento, essa manutenção. Vocês acreditam que o GHT consegue acompanhar também junto com o cliente no campo essa informação junto com ele? Porque eu entendo que em alguns casos vai ter uma semana de espaço para você poder avaliar, e vai ter outros casos que o espaçamento vai ser maior, porque o solo vai ser diferente, o tipo de material vai ser diferente. Na verdade, assim, e outros vai ser menor, né? Porque esse acompanhamento, né, tem que ser pontual, marcar, né, para fazer o acompanhamento de performance, e tem que, para comparar, você tem que ter definido a frente de trabalho, né, ainda mais se for fazer uma comparação com o produto de algum concorrente, no caso, né? Tem que ser exatamente na mesma frente de trabalho, que daí entra naquele caso que o Edmundo falou. O mesmo produto, às vezes, numa frente de trabalho tem uma performance, em outra frente tem outra. Então, para fazer esse acompanhamento, é viável, né? A gente consegue, sim, fazer esse acompanhamento e mostrar o quanto que está dando de performance no caso, né? É uma questão que sempre os clientes perguntam, esse comparativo, né, em relação à durabilidade do material. Mas aí a gente sempre pega para poder entender, por exemplo, eu posso ter uma ponta que está sendo usada numa carregadeira que está trabalhando com alta temperatura. Ela tem um perfil de desgaste diferente numa que está trabalhando no areal, numa que está trabalhando numa pedreira, numa que está trabalhando com material desagregado, uma que está trabalhando com cobre, com ferro. Cada tipo de mineral onde ele está trabalhando, ou uma execução com sucata, ou com, igual eu falei, com material com discória quente, ela vai ter um desgaste diferente. A gente deu um exemplo de semana, mas pode ser, por exemplo, no areal. Você não precisa ficar olhando toda semana, porque é um processo que tem um desgaste mais uniforme, mais uniforme, e ele demora muito para desgastar, porque o processo de abrasividade dali, de desgaste, ele é bem menor do que comparado com outro tipo de mineral. Então, a gente sempre assimila as aplicações para fazer essas orientações ao acompanhamento. Aí a gente entra por essa parte visual. Caio trabalha muito do sentimento.
normalmente sempre quem está fazendo essa inspeção é uma equipe que já tem experiência, já conhece, faz essa análise mais visual, né? Não é tão técnica assim. Né? Então, cada parte, né, de um processo, você vai seguir um procedimento. É o que todo cliente está buscando, né? Como prolongar a vida útil do seu FPS, porque é custoso você parar a máquina, parar equipamento já é caro, né? Você parar para trocar FPS, dependendo, às vezes, do tipo de FPS, ele é um pouquinho demorado. Então, como que a gente pode prolongar a vida útil dessas ferramentas, né? Lógico, a gente tem uma análise de solo, a gente tem uma indicação, né? Mas os clientes ligam aqui e alguns clientes buscam preço, né? Enxergam só o preço inicial. Então tá R$100, eu tenho essa ponta de R$100, tem essa daqui de 150. Só que, vamos chutar, essa de R$100 dura 10 horas, a de 150 está durando 20. Ou até mesmo 15, né? Porque se fosse, né? É mais tempo com a máquina trabalhando. Isso, do que... Então assim, era isso que eu queria abordar, assim, como que a gente pode prolongar a vida útil do FPS, dessas ferramentas. Então, é a escolha do material adequado. Então, aí, com relação... a escolha do material adequado. Exatamente. Aí, quando a gente pega essa situação do preço, quando o cliente compara, não material, e compara preço, qual que são as justificativas que a gente levanta? Vamos colocar o mesmo exemplo que você colocou de horas, né? Um durou 100, outro 40 horas. Esse de 100 horas de durabilidade custou com preço maior, você tem o custo de hora comparado com outro menor, você tem disponibilidade maior do equipamento, aí a gente consegue, para quem trabalha nessa linha de FPS, mostrar para ele em relação à produtividade. Essa máquina durou 20 horas a mais do que a demais. 20 horas a mais respondeu a quanto da sua produção. Isso é uma. E aí vira economia, aí né? Aí é essa primeira economia. Segundo, a máquina parada para trocar o FPS, vamos colocar um processo rápido, demora 1 hora, 1h30 para trocar. Tá. 1h30 com o seu equipamento parado só para trocar o FPS, quanto que custa que você está perdendo de produção? Tá menos tanto. Segurança, porque você vai ter movimentação de uma carga pesada, querendo ou não, ergonomia, você vai ter que ter um processo, dependendo do... Você tem duas questões hoje no mercado. Os equipamentos de FPS que não utilizam marreta, que são chamados anti-marreta, e você tem uns ainda que é utilizada a marreta. Ok? Isso é o mais tradicional no nosso mercado de construção. Bipedreiras também. Para mineração já tem um outro conceito por causa da segurança. Né? Então aí você tem esse outro ponto também que é sempre levantado. Sim. Quando você joga isso, copila e demonstra para o cliente, olha, você não está pagando mais caro, você está pagando mais barato do que esse daí inicialmente. E, Edmundo, e ainda tem um custo invisível que o cliente não vê, né? Porque quando ele escolhe o perfil errado, ele acaba tendo custos que ele não percebe, né? Que quando a máquina não está com o perfil correto trabalhando, ela força mais o sistema hidráulico para trabalhar. Você tem um aumento de gasto de combustível. Se for um equipamento de roda, você tem consumo de pneu. Se for de esteira, você tem um consumo maior de sapatos. São custos que são escondidos, que vai para outro nível de análise de custo, né? Se for por mês. Por isso que eu falei, uma análise correta de custo-benefício envolve até o quanto o cara tá gastando de combustível, entendeu? O quanto ele tá forçando o sistema hidráulico dele, etc. Então, por isso que é importante coletar as informações. E ter essa assessoria, né? E ter todo esse suporte, né? Que hoje o GHT ele dá todo esse suporte e, se for necessário, faz o acompanhamento em campo, né? Para ver realmente... Consegue dar sugestão da melhor ponta adequada e qual o tipo de material. Sabe uma coisa que a gente sempre fala, eu e o Ed, quando a gente está no campo, é a gente não olhar só o preço do produto. Então, é olhar o valor do produto. É o produto, qual que é o valor do produto, não o preço. A gente não está falando do preço, é o valor. E o valor engloba tudo que o Ed comentou, tudo que o Ederson comentou, porque no final o que importa mesmo é o valor, é o quanto que você está ganhando e deixando de gastar, e não só o preço. Exatamente, porque às vezes o cara tá olhando só aquele na hora ali,
né? Até mesmo aquele exemplo que você falou, é clássico, a peça é R$100, dura 10 horas. A outra é 150, mas dura 15 horas. Se você for comparar, o custódio é o mesmo. Porém, o tempo de máquina trabalhando é muito maior. Entendeu? Em 30 horas, o cara vai parar a máquina 3 vezes. Com a de 15, vai parar só 2. Então, ele tem uma parada a menos de máquina. Se você jogar a vida útil, então... Isso durante um mês. Isso eu tô falando de um ano, joga a né? vida útil da máquina, 30 mil horas, 50 mil horas. Exatamente. Então é isso, né? Tem um desenho que alguns clientes, quando me pedem, eu tento seguir nessa ideia. Você vai pegar a concha, sendo ela escavadeira ou carregadeira. Você tem o porquê que a gente fala que o sistema do FPS ele é de extrema importância para a operação. O porquê que ele tem um custo muito elevado, né, que é esse custo intrínseco também que tem ali atrás, que é o quê? Da caçamba. Ela é montada numa máquina. Essa máquina você tem as alças, tem as buchas. Se o FPS estiver mal dimensionado para esse equipamento, você vai ter o pino que está acoplado junto com essa bucha com desgaste. Você tem uma sobrecarga que pode elevar para o sistema hidráulico da máquina. Aí você vai seguindo já para a máquina. Se ela, igual eu disse, se ela é de esteira, sua sapata vai começar a patinar, você vai ter um desgaste muito maior. Ou você vai ter da sapata, ou seus roletes vão começar a danificar também. Ou se ela é de roda, você vai ter um consumo maior do pneu. Aí você tem esse esforço, você tem um consumo do diesel dos dois. O FPS já começa a manutenção preventiva da máquina praticamente. Porque se você escolher o FPS correto, você evita vários outros problemas que você pode ter no seu equipamento, entendeu? Por isso que quando a gente fala, quando o cliente, na verdade, quer questionar preço, né? Foi aquela pergunta que você fez de comparativo, né? Que é o normal, né? Que sempre tem. Mas eu tenho a tanto, tá? Você está comparando preço e produto ou só preço? A gente vai comparando preço e produto, beleza. Aí são 2 produtos com a mesma características, mas aplicado no seu equipamento, né? Qual vai durar mais? Exatamente. E qual que é o mais correto, né? Vamos dizer assim. Exatamente. A aplicação. Vocês que estão muito no campo, quando vocês chegam no campo, além do preço, voltando a falar do preço, além do preço, quais são as outras perguntas que geralmente vocês escutam no campo? Assim, material, qual a melhor ponta? Durabilidade. Né? Qual que é a resistência desse material? Né? Que aí a gente entra na parte da abrasividade dele. Né? Então você tem a parte de cisalhamento, impacto, né? E a abrasividade do material. O preço, que é a primeira pergunta, e como que ele é aplicado, né? Qual o perfil que você tem já aplicado para o mesmo segmento. E assim, hoje também a gente entrega muita solução de customização, né, para o cliente, porque hoje a variedade de equipamento é muito grande no mercado. Né? Então hoje tem Sunny, Hyundai, Hitachi, Caterpillar. Então, que a gente, às vezes o cliente está ali, está maluco, né, porque é difícil às vezes encontrar algum tipo de material. Então a gente chega lá para dar uma solução. Olha o equipamento do cliente, classifica pela... Essas marcas ainda que você falou ainda tem mais facilidade de encontrar, mas às vezes a gente encontra umas chinesas que nem que às vezes veio para o Brasil, vendeu um pouco, vendeu um pouco e foi embora e deixou o cliente sem assistência, sistemas novos hoje, a maioria vem com patente, né? Então patente você só encontra no dealer. Então, hoje a gente faz um trabalho reverso, né, de tirar esse material, que também, além de ser um custo elevado por ser só original, a gente faz esse trabalho de customizar e tirar e aplicar novos adaptadores, né, ou de acordo com a necessidade do cliente. E aí a gente pega uma frota que tem Hyundai, Volvo, a gente deixa aplicado apenas um produto, facilita o estoque do cliente. Então a gente leva uma solução completa para campo hoje, né? Quando o cliente chega lá com dúvida, como que eu faço para arrumar isso aqui? Como que eu garanto o meu estoque? Para não faltar produto. A gente tem bastante cliente mesmo que faz essa troca. Às vezes, como é intercambiável, eles pegam, às vezes, uma frota que são diversas marcas, né? Vamos dizer assim. Você pega uma escavadeira de 20 toneladas. E ele transforma tudo em determinada ponta, com determinado adaptador e vai utilizando só aquele. Fica mais fácil para o cliente essa manutenção, né? Esse controle de gasto também, né? Voltando mais pro
pro mercado que eu atuo, saindo um pouquinho da mineração, eu tenho uma dúvida. E aí eu queria saber de vocês. Lâminas, né? Vamos falar de lâmina. Qual que é a diferença da lâmina curva para a lâmina reta? Isso Você está falando de patrol. Lâmina de patrol. Isso, lâmina de patrol. Então vamos lá. Você tem 2 fatores. Certo. Primeiro, o perfil de trabalho para o solo, a preparação para o solo, que ele vai... né, da operação. E o segundo também é o gosto do cliente. Ele tem uma sensibilidade que a borda curva dá uma performance melhor em relação à reta, ou vice-versa, né? Mas a boa parte é com relação ao trabalho do solo. E Porque ele a gente vai está falando de executar. motomiladora, né? Uhum. Como nivelar, como está uma pista de passagem, né? Você tem um trabalho. E a borda curva, você tem o trabalho de, na hora que ela está fazendo o corte, ela faz esse abolamento e ela percorre. A reta não, ela está empurrando o material. Sim. Então aí você tem alguns fatores que aí também junta com aquela questão que a gente estava falando de granometria do material, que tipo de material que ele está trabalhando, aonde que ele está trabalhando, porque senão você faz um esforço maior na parte hidráulica desse equipamento. Quer complementar? Então, e também tem a aplicação pro, A questão a motoniveladora, ela tem uma inclinação, um grau, né? Não sei se vocês já passaram aqui, falar em São Paulo, Rodoanel, tem aqueles morros inclinados, assim, aquilo ali é feito com a patrol, e geralmente se usa a lâmina curva, né? Para fazer exatamente escoar o material. A questão é a aplicação mesmo e a sensibilidade do cliente que é legal a gente falar também da questão quando é acabamento de material, entra a curva. Também. Quando é Não, mais a parte de acabamento. Aí a parte de acabamento existe 2 modelos. Existe as lâminas com 8 polegadas de largura e existe a lâmina com 6 polegadas de largura, que é uma lâmina menor. Geralmente essa é utilizada para o acabamento. Os clientes preferem utilizar essa lâmina para acabamento. Quando é um trabalho mais pesado, é a reta. Por quê? Vai entrar mais, né? Ou não? Não é questão de ser reta ou curva. É a largura da lâmina. A largura. Porque quando é um serviço mais pesado, ele vai ter uma abrasividade maior e vai gastar mais. Então você demanda mais material mesmo. Então você tem que ter um produto mais largo. Quando é um acabamento, uma finalização do serviço, ele já usa uma lâmina que é mais compacta, né? Então ela tem uma performance melhor na parte de acabamento, por ser mais compacta. Mas aí também vai depender da profundidade que vai ser penetrada no solo. Então, aí todo exatamente, acabamento, quando é acabamento já não tem mais a já profundidade. Tá no finalzinho, por isso. Quando é acabamento, ele só está tirando ali, fazendo aquela limpeza da pista, né? Geral. Você não precisa entrar com a lâmina no solo e fazer o arraste. Entendi. Né? Você já não tem mais essa necessidade, é só a limpeza. Entendi. Aí você faz difícil dele trocar. Ele costuma, se ele já tiver com a mesma lâmina, né, ele não vai parar a máquina só para modificar para uma de largura menor. Mas de preferência ele tem sempre agora a parte de acabamento, eu preciso fazer a troca, porque a primeira já está desgastada, aí agora eu vou usar uma lâmina para fazer acabamento. Mas então, isso é uma situação ou outra. Então, bom, lâmina, quando a gente fala de lâmina, a gente fala mais de asfalto, né? Quais os outros tipos de ferramenta de penetração do solo que nós temos? A gente tem a lâmina, que a gente acabou de abordar. É por equipamento, né? Certo. Aproveitando que tá falando de lâmina de patrol, que existe lâmina de trator também, né? Então, na patrol, fora as lâminas, tem a parte do escarificador, que fica no equipamento também. O escarificador é como se fosse um gancho, um braço, assim, que fica, né? Tem o grande, tem os pequenos, né? Que são usados com as pontinhas, geralmente aquela famosa 2 dados 5572, né? Não chega Caterpillar, a ser um né? Não chega a ser um Reaper. É muito parecido, porém pequeno. Não, mas ele tem com o Reaper também. Ele não, usa mas o dimensão. Isso, mas assim, acaba sendo um Reaper, mas tem o escarificador e tem a parte de Reaper. Daí depende do tipo de serviço também, né? que ele vai fazer lá e vai utilizar, né? Lâminas de em esteira geral. tem o Reaper. Trator de esteira. Você tem que ter, senão você devolve. Para fazer a destruição do solo, né?
Ele dá aquela... facilitar a penetração da lâmina que está lá na frente para ela fazer o arraste do material. O arraste, para ela não danificar tanto o FPS que está ali, que as lâminas do canto, que você vai entrar nessa parte aí daqui a pouco. Exatamente. Então, hoje, na parte de lâminas de patrol, né, nas motoniveladoras pequenas, hoje a gente trabalha com uma lâmina de aço carbono, né, alto teor de carbono comum, com uma dureza em torno de 230, 250 brilhos, que é a dureza padrão que praticamente todos trabalham no mercado. E para alguns equipamentos, né, que também atuam em mineração, que já tem uma abrasividade maior, a gente tem um material de boro, né, que daí já tem uma dureza de 450 tipo brilhos, já é um material para um tipo de terreno mais, né, extreme que fala, né? Tá aplicado um heavy duty. Então, assim, temos lâminas de patrol, temos lâminas para tratores de esteira, né, cantos, temos lâminas para carregadeiras, retroescavadeiras, né? Aí vamos lá, por causa da linguagem. A gente falou de lâminas de tratores, né? Seja ele de motoniveladora ou de trator de esteira. Trator de esteira, okay. Porque aí você tem as lâminas que a gente fala de lâmina de canto, as lâminas centrais e as lâminas das laterais. Aí quando a gente fala de lâmina de caçamba de carregadeira, é que o pessoal usa também como lábio também, chama de lábio ou borda, né? Isso, tem a parte que é a parte soldada, né? Na caçamba. Aí são as placas segmentadas, né? E aí vai da configuração do equipamento, do tipo de operação. Caneleira, né? Tem equipamento que usa. Tem equipamento que usa suporte soldado, tem equipamento que usa somente placa segmentada. Vai muito daquela parte que a gente tem que fazer a identificação do tipo de trabalho, do terreno, para poder fazer a indicação do produto correto. Mas a maioria dos equipamentos já vem configurado, né? De acordo com o que o rapaz trabalha, com o cliente trabalha. O que você tem de algumas perguntas? Ed, eu tenho uma caçamba aqui, ela está com a borda reta, mas a minha aplicação não queria usar uma borda reta daqui. O que eu posso fazer? A gente aí a gente faz aquela análise e a gente consegue direcionar. Eu tenho uma borda em V, uma borda em VT, borda asa de morcego. São alguns nomes já conhecidos, né, que a gente sabe de aplicações. Quando a gente fala borda de asa de morcego, vou falar já da última que eu disse, são, por exemplo, para carregadeiras subterrâneas. Eles não têm espaço para fazer essa movimentação lateral que a carregadeira tem no campo a céu aberto. Então, a asa de morcego ela tem um perfil diferente para ela poder fazer essa penetração nas laterais do túnel, de onde ela está fazendo essa parte de escavação. Então, ela tem esse perfil mais alongado. Aí você tem para uma caçambra para o areal. Uma borda reta não vai me atender. Tem como fazer uma de bico de pato, né, conhecido que aquela com a ponta fina, para ele poder entrar mais com o material, fazer esse carregamento e tirar. Você tem da borda reta para um material de escória mais desagregado, solto. Aí que entra nessa parte das aplicações dos FPS nela. Que as placas segmentadas. Você vai ser placa... Oi, Edmundo. Aproveitando que você está falando das bordas em V, também tem que falar da nossa fábrica, né? Da Bisa. Da que nós hoje fabricamos. Bem lembrado. Eu ia perguntar exatamente isso. Porque... não especificamente da Bisa. Né? Não, eu falo a Bisa porque hoje, né, nós trabalhamos, nós somos representantes de uma empresa de aços especiais, né, que é a Quard. Né, nós somos representantes da Quard e temos aço com dureza de 450 brilhos, 500 brilhos, 600, dependendo da operação, da necessidade. Ao gosto do freguês, né? Conforme vai. Nós somos certificados, né? Atwork, que a gente é representante do mundo da NMLK. Né, o que significa isso? Que nós somos homologados em processar o trabalho deles, o aço deles, né? Porque o que acontece? Se for feito de forma errada, você tempera o aço, você tira a dureza, você acaba danificando um produto de qualidade, né? Então, hoje nós somos certificados pela própria NLMK, que é a Quard, né? Então, a gente consegue trabalhar, a gente faz lâmina sobre medida, com furação, sem furação, sem perder as propriedades sem perder a propriedade do aço. E sobre medida. Qualquer desenho que qualquer cliente tiver, for mandar pra gente faz.
Nosso prazo de entrega é muito bom, em torno de, sei lá, 5 dias aí para desenvolver um projeto com... Isso é interessante falar, por quê? Porque para a gente ser representante dessas marcas, a gente precisa ter o material em loco, né? Sim, então, nós hoje a Bisa temos... está em São José dos Pinhais. Sim. Mandou o desenho, fez o orçamento, tal, aprovou. 4, 5 dias está pronto, está disponibilizado esse material para o cliente, né? Isso é muito interessante. E sempre lembrando que está dentro do padrão, sempre perder as propriedades do aço, que é muito importante, né? Estoque, a matéria-prima, né? A especificação geralmente a espessura, né? Da chapa que o cliente vai precisar e vamos conseguir fazer de acordo com o cliente precisar, sobre demanda como mesmo. A gente tem a fábrica, né? A nossa fábrica, a gente consegue customizar. Como a gente já fez outros projetos para alguns clientes, eles já utilizavam um perfil de lâmina e borda, mas ele estava com algum problema de desgaste acentuado, né, nesse produto, e a gente desenvolveu para ele uma melhor performance de material, com mudanças de furações, de perfil, mais alongado, ou com espessuras diferentes. A gente não precisa ficar preso ao projeto. A gente segue, né, uma determinação, porque quando a gente fala de mudar projeto, espessura, trabalhar com aço, a gente vende a solução. Você está com um material que ali é uma dependendo concha, da empresa, né? Não aceita, né? Mas dependendo... Porque você tem muita coisa, alguns problemas que a gente encontra no mercado, sobrepeso de uma caçamba. Você consegue fabricar um tanque de guerra. Se quiser, eu fabrico um tanque de guerra, uma caçamba que ela não vai desgastar de forma alguma. Porém, a máquina, ela tem uma especificação limite de carga volumétrica de carregamento. Aí tem um outro detalhe, que às vezes o fabricante dessas peças, né, eu falo muito disso porque tem alguns clientes que volta lá naquela questão de preço, vai comprar com o Zé ali, que não fez uma análise, só vai fabricar para ele entregar de qualquer jeito. Ele vai ver lá, a máquina ela tem uma carga volumétrica de 45, 50 toneladas. Tudo bem, mas baseado em que material esse carregamento? Porque o volume, a capacidade volumétrica dele e a granometria do material, por exemplo, eu tenho uma concha de 4,5 metros cúbicos para carregar algodão e para carregar minério de ferro, ou uma areia. O peso volumétrico é diferente das duas. E as duas têm a mesma capacidade volumétrica, só que o peso é diferente. Então, se eu faço uma concha com uma capacidade igual de tanque de guerra reforçada para carregar algodão, ela não vai afetar nada na máquina. Porque o peso todo da capacidade do cilíndrico, né, e tudo, no final dela, ela ainda resiste. Mas se eu pegar essa concha e para carregar um outro material, mais a soma do minério que ele está atrapalhando. Do tanque de guerra que você montou extrapola a capacidade de carga da máquina. Vai cair lá no que a gente falou lá no começo. Tudo volta para o mesmo sentido. Então, né? Você vai ganhar um problema, né? Você vai deixar de ter um problema e ganhar 5 outros. Exatamente. Aí a gente volta naquilo que você perguntou. O GHT hoje tem capacidade técnica. A gente tem todo esse conhecimento com relação... Pela essa facilidade, o GHT ter o conhecimento de peças da máquina também, né? A gente entender como funciona técnica, né? Uma máquina. A gente consegue direcionar tudo para o cliente que ele tenha uma melhor performance como conjunto como todo. A gente entrega uma solução para ele, né? Então, como é o nosso slogan, né? Soluções sem fronteiras, né? Correto. Então, a gente entrega um pacote, a gente vende uma solução para ele, não vende somente um produto. A gente não está entregando um produto para ele. É a solução para que ele tenha uma alta performance na produtividade dele. Sem se preocupar com outras coisas. E independente do tamanho do cliente ou onde ele esteja, né? Isso também é muito legal. Essa questão do peso operacional, né? E você falou também do algodão, é muito legal que agora a gente está entrando nesse mercado do agronegócio, já estão começando a procurar a gente. É muito bacana mesmo. Aproveitando, a gente falando do agro, a gente também, no mercado sucroalcooleiro, a gente também tem uma linha muito grande de materiais de desgaste, com produtos também fabricados na Bisa, que são as tiras de aço usado também nos equipamentos sucroalcooleiros, além também que esse mercado também tem carregadeira, colheitadeira, que usam peças de desgaste
em relação ao material de alta dureza, né? Então, todo esse processo de revestimento, de equipamentos industriais, a gente consegue atender fabricando na própria Bisa. E aí uma dúvida em relação a isso. Você falou de revestimentos. Por exemplo, eu tenho meu caminhão, eu tenho minha carregadeira para fazer a carga, eu tenho minha escavadeira. Eu quero revestir não só a ponta dela, eu não quero ter só o FPS em si. Eu quero revestir a báscula dela, eu quero revestir a caçamba, a báscula do caminhão, a caçamba por dentro. Tem alguma solução para isso hoje? O GHT consegue? O GHT tem uma equipe de engenharia hoje altamente qualificada que consegue desenvolver projetos para qualquer tipo de equipamento. Customizado de acordo com a caçamba. E com a operação, né, Isso. a qual ele está sendo usado, a gente consegue fazer. São revestimentos internos do bojo, diferenças de tiras do fundo da caçamba, seja ela carregadeira ou escavadeira, seção inferior da lateral interna ou externa. A gente consegue fazer isso. E você tem algumas aplicações também para básculas de caminhões fora de estrada, off-road, ou se não para um caminhão basculante, né? Também para esse segmento. A gente tem kits já fornecidos e aplicados com alta performance e desempenho nesses clientes, né? Já atuando com o nosso material da linha, né, do Quard, também cortado e fabricado na Bisa, desenhado e desenvolvido por nós, né? O cliente já entrega completo ali só para Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, falar, que nem o Edmundo falou, nós temos engenheiros, né, que desenvolveram isso. Então, assim, o GHT ele dá todo o suporte, independente do tamanho do cliente, independente do mercado que ele atua. Pode ser agro, pode ser a terraplenagem, pode ser a mineração, independente do tamanho do cliente. Então, assim, o cliente tem um equipamento, quer fazer esse trabalho, você entra em contato com o GHT, que você será, eu tenho certeza que você será bem atendido e atingirá o seu objetivo, né, tanto no FPS como no material rodante, né, tudo essa... Nós temos vendedores experientes, consultores experientes, né, e engenheiros por trás dando todo o suporte nesses assuntos técnicos, né, especificamente técnicos. Eu até falo, teve o problema com o desgaste, procura a gente que a gente encontra uma solução aplicável para você. Né? Então, independente do que seja, a gente vai pensar, vai analisar e vai te apresentar uma solução. Fazendo benchmark fora do Brasil, a gente consegue dar uma solução. Eu não conheço nenhum cliente que ficou sem uma solução aqui dentro do GHT. Isso é um orgulho falar, né? Porque já estou há mais de 20 anos aqui. É um orgulho falar isso. A gente conseguiu sempre atingir o objetivo e dar o suporte para o cliente necessário para ele atingir o objetivo deles. Geralmente, diminuição de custo, né? A gente consegue dar esse suporte. E rápido, né? Isso que é interessante, porque o Ederson comentou agora há pouco, 5 dias na Bisa para poder cortar. Um revestimento desse, por exemplo, se eu estou com um caminhão parado, se eu estou com uma máquina parada, eu acredito que não vai passar de 5 dias, 7 dias para ele poder receber esse material. A gente tem feito, por exemplo, de básculas de caminhão fora de estrada de 240 toneladas, que são equipamentos maiores. Em 15 dias a gente estava entregando para o cliente essas peças no chão, já cortada, sob medida, para facilitar a montagem e a aplicação dela no campo. Também tivemos o nosso acompanhamento, também o cliente tem todo o suporte, né? Não é só essa a aquela venda. Que foi com boletim, né? A gente manda um boletim com desenho, cada peça identificada. Explicando o tipo de material. Parece um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, exatamente. Você olha assim, aí tem lá no número 1, peça tal, vai aqui, ele vai 2, no chão, olhar a peça, tem um número 1 croquis, é essa. Tem um croquis para você montar de acordo com o projeto. Feito, né? Você entrega lá e fala para ele. Em tudo, né? A gente, na verdade, tenta facilitar ao máximo, né? Porque acho que o tempo é dinheiro, isso, né? Que eu ia falar agora, o custo maior é o tempo hoje, né? Então não pode perder tempo, tem que ser dinâmico, rápido, tem que ser rápido, né? Não pode deixar o cliente parado. E uma questão que a gente tem que deixar hoje bem claro também, que é uma linha de FPS para equipamentos de grande porte, né? Que a gente tem. Existe uma preocupação muito grande hoje no mercado, porque para equipamentos de grande porte dessa linha de FPS, existem poucos fornecedores, diferente dos outros segmentos, equipamentos de médio e pequeno porte. E o GHT já tem esse perfil,
essa qualidade técnica, né, para entregar um material de alta performance para o cliente. E o porquê dessa preocupação? Porque se uma ponta cai num britador hoje, numa mineradora, você para todo o processo. Então, por isso que... Aí é mais embaixo, né? Exatamente. Por isso que é um item muito arriscado, né, de atuar, de atender, de analisar. E a gente já tem todo esse know-how, a gente tem o produto para atender, a gente tem a equipe técnica para dar esse suporte, tem todo um aparato para fazer com que aconteça o que o cliente precisa, né? Então, é toda essa nossa linha. Seja ele um cliente pequeno, um cliente de médio ou de grande porte, a gente sempre tem uma solução para ele. Consegue dessa solução. Tem uma questão aqui que é a questão de que hora trocar o revestimento. A gente já fez uma visita no campo com uma mineradora e a gente identificou junto com o cliente que há alguns sinais do equipamento, do material, quando ele precisa ser trocado. Então tinha um entre-dentes de uma carregadeira que ele tinha um sensor, que não é um sensor, né? Ele é um furo que tem dentro da peça, que quando ele chega naquela região, tá na hora de trocar. Quando eles começam a enxergar aquele furo, você tá na hora de trocar o entre-dentes. E é como se fosse uma bolha de ar dentro do material mesmo, né? Você tem um perfil da ponta, né? Ela tem um abaulado na parte inferior, que é a parte de contato com o solo, que ela, na verdade, ela é o fim da vida útil que você acompanha. Aí é o trabalho visual, né? Fica fácil, né? Fica fácil, porque você não precisa trabalhar. Normalmente você usa isso em equipamento de grande porte, né? Porque é complicado você ter que ficar parando essa máquina todo o tempo, porque são poucas máquinas também operacional quando você fala de equipamento de grande porte. Então, o trabalho do inspetor, ele acaba sendo mais visual do que no contato com o material em si. Aí você cria alguns perfis que você vai ter essa visão, né, externa, que em relação, se chegou próximo daquela parte abaulada, onde você não está vendo massa, né, você está chegando próximo da área que ele vai desgastar mais rapidamente. Aí você para o equipamento realmente para fazer uma inspeção. Aí você faz uma parada, fazer uma inspeção mais detalhada, né? A mesma coisa da lâmina do canto de um D11, por exemplo. Você tem também, como ela tem um ressalto maior, que é aquela parte onde ela tem uma dobra, você tem alguns fabricantes que ele também tem uma marcação ali diferente, que você consegue visualizar, e isso, quando ele está chegando próximo, né, que ele some, ele está te indicando, está chegando próximo da lâmina. Então, atenta para trocar, ou senão vai danificar a sua base, né? Essa questão da troca, muito visual, dependendo da frente de trabalho, o rapaz que estiver operando lá, ele vai utilizar apenas um lado da caçamba. Às vezes você faz só o rodízio para prolongar a vida útil, porque às vezes gasta só um lado também, né, dependendo da operação. Então, tem que ser feita essa manutenção, ela é muito visual, que nem o Edmundo falou, né, e tem que entender quando é feito o rodízio e quando é feita a troca completa do produto, né. Quando a gente fala visual, porque pode ser que alguém fale assim, mas tecnicamente não é o correto é você parar o equipamento, ir lá, fazer uma medição, fazer uma análise em relação a tempo de desgaste, isso é teoria, tudo. Né? Isso exatamente, é teoria. Exatamente. Como a gente falou, que a gente apresenta uma solução, a gente entende como funciona todo o processo. Não adianta eu entregar e depois falar assim, olha, o certo para você é parar a máquina e ir lá e puxar com a trena e medir essa ponta se você está desgastando ou não. O cara não está com tempo para isso, né? Ou ele não tem nem gente para isso também, né? Então aí acaba sendo uma questão mais de sentimento, mais visual, mais de experiência, né? Sim. Ok. Alguma dúvida, Gomes? Não, com esses senhores aqui. Tô aprendendo bastante aqui hoje. Cara, eu vou te falar também que eu não tinha muita coisa aqui que vocês comentaram hoje que eu realmente não conhecia, tá? A gente está junto há um tempo já trabalhando, né? E realmente tem algumas coisas que vocês comentaram aqui que eu não conhecia. Bom, somos os eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Cada deixar bem claro, né? Então, a gente tem uma ampla linha, né, de material, seja ele laminado, seja ele fundido, né? Tanto ele como FPS ou revestimentos de caçamba. Além das próprias caçambas, a gente não falou das caçambas, né, também, né? Que a gente fornece, já temos hoje no mercado. Nós já temos hoje um fornecimento de caçambas, né? de escavadeira, de descarregadeira.
escavadeira, carregadeira. Também feita sob medida. Também feito sob encomenda e naquela troca de informação, né? O que a gente precisa para fabricar uma caçamba do zero? A gente precisa o equipamento, né? Saber qual que é o equipamento do cliente, né? De qual fabricante que é, se é uma escavadeira, uma carregadeira. Capacidade. Qual que é a capacidade. A aplicação, né? O tipo de serviço que ele vai fazer. E aí a gente define junto ao cliente se ele quer uma caçamba mais reforçada ou não, né? Vai depender muito do tipo de operação. Todo aquele questionamento que a gente faz padrão, né? Ali padrão para poder entregar a melhor... E sabe uma coisa que é bacana? Melhor solução para o cliente. Nosso GHT, que é uma diferença, assim, crucial para o mercado, eu entrego realmente uma caçamba completa para o cliente. Quando eu falo completa, eu tenho o FPS, eu aplico na caçamba. Já sai montadinha daqui. A bucha, eu aplico na caçamba. Se ele precisa do pino, porque quando ele trocou a caçamba antiga dele da máquina, o pino danificou, ele precisa de um pino novo, eu tenho o pino também, porque eu fabrico o pino também. É chegar e montar, né? A solução completa. Ele não precisa fazer, tem que comprar caçamba com os adaptadores, o FPS com o outro, para depois contratar alguém para soldar esse FPS na caçamba, a bucha para fazer o processo de montagem da bucha, mas eu tenho que comprar também a bucha com outro fabricante. Não precisa. Eu vou te entregar, você só vai montar. Da mesma forma que ele está falando que nós temos tudo isso, entregamos isso, né? Certamente algum fabricante de caçamba vai estar nos assistindo e ele também pode adquirir com a gente todo o material. A gente tem toda a linha para que ele monte a caçamba dele, né? Então, assim, um fabricante de caçamba, né? Ele, lógico, é o nosso concorrente, mas ele também pode ser o nosso cliente. Porque nós temos toda a solução. Já acontece com frequência. É raro, mas acontece com frequência. E o mercado é muito grande, né? Não, o mercado é muito grande. Então... E assim, nós temos a solução completa, realmente. Nós temos todas as partes de proteções, né? Tanto de fundo, de caçamba, quanto interno. A parte de... Para algumas aplicações, tem a parte de shock bar, né? Que é uma peça, né? Com uma dureza aí de 700 brínios, que é para aplicação extrema, né? Com severa, no caso, né? São aplicações típicas, né? De alguns equipamentos. O shock bar, os bottoms, né? Os bottoms, que é rear parts. É uma aplicação específica em alguns pontos de maior desgaste. Então, nós temos todo esse material disponível para atender, né, um fabricante, ou até mesmo um cliente que vai mandar uma caçamba, um implemento para fazer reforma com alguém. Ele pode adquirir, porque ele vai reduzir muito o custo da reforma dele, adquirindo a mercadoria, né, com a gente e mandando lá para onde ele for fabricar, né, fazer a reforma da caçamba. E com esse grande diferencial, né, que é com um time completíssimo que entende do que está fazendo, né? Aqui, acho que se a gente juntar o time de especialistas, por falta de um especialista de FPS, a gente tem dois. Um para um mercado de máquinas menores e um para um mercado de máquina maior, né, mais voltado para mineração. Isso é um diferencial que não tem preço, né? Esse conhecimento. Você pode ligar em qualquer empresa, concorrente nosso aí, o rapaz vai te vender uma peça, né? Como se fosse um parafuso, uma porca. Ele vai te distribuir a peça. Ele vai pegar num lugar, ele nem sabe às vezes o que ele está te vendendo. Vai pegar, vai te entregar e vamos embora. Aqui não. Se você liga, a gente vai ter uma consultoria, um atendimento voltado para você, para o seu negócio, né? Se for agronegócio, na parte de algodão, se for na parte de mineração de ferro, ou se for na parte de areia, na parte de cana, a gente consegue apontar a solução ideal para você, cliente, né? Tem todo esse aparato e assim, como a gente falou dos aços, né, de desgaste, a gente focou muito para equipamentos operacionais, né? Tanto de carregadeira, escavadeira. Mas tudo aquilo que tiver desgaste e for de aço, processo laminado... Usina. Eu ia entrar exatamente nesse caso, com as placas de chute, de grelhas, moinhos, moegas, placas de britadores, ou processos industriais, né? Produtos fabricados de caldeiraria. A gente tem a Bisa, né? Que é a nossa fábrica, a nossa caldeiraria também ali de processo. Então, pode nos consultar, que a gente tem a equipe de engenharia para isso, para fazer esses projetos, esses desenhos, análise, para entregar um produto pronto. Todo momento eu sempre falo,
a gente te entrega o produto pronto. Você pede, a gente entrega ele completo. Completo. Com prazo. 011 2602 entre em contato com um dos nossos consultores, né? Para conhecer mais do grupo, às vezes é um cliente novo que está assistindo a gente, www.grupoht.com.br, vai estar na descrição lá o nosso site, o telefone de contato. Além que tem nossos canais, né? Os canais como de WhatsApp, YouTube, Instagram, Instagram. Então temos... Segue a gente no Instagram, a gente está sempre colocando novidades aí, o pessoal do marketing, os especialistas, não só de FPS, mas as outras áreas que a gente tem, está sempre colocando novidades. O próprio LinkedIn também, né? Tem bastante informações também, né? Então... O Gomes comentou, a gente troca muita informação entre as áreas também. Então, às vezes tem coisas que acontecem na nossa área de grande porte, que aí é aplicado no pequeno porte. Então, um material que está durando bem numa escavadeira elétrica de 1.400 toneladas, cara... As melhores experiências, né? E aplica bem na de pequeno e médio porte. E aí, mesma coisa da pequeno e médio porte, que às vezes lá eles querem usar uma tecnologia da NASA e não precisa. Você usa às vezes o mais simples consegue atender, só faltou um ajuste. Um ajuste. Exato. E aí a gente consegue tem essa comunicação muito boa entre os departamentos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, tiver alguma necessidade especial, conta com o time do GHT que a gente tem a solução aí, e é uma solução compartilhada com todo mundo, inclusive com clientes. Muitas coisas que a gente faz no campo é a 6 mãos. A 4 mãos ou 6 mãos. Então, GHT cliente e fábrica, porque tem alguns fabricantes que vão com a gente no campo. Enfim, então, sempre dá certo. Legal. Exatamente. Pessoal, muito obrigado. Então, a gente espera que esse podcast atenda às suas expectativas. FPS, ou ferramenta de penetração no solo, é um assunto muito recorrente nosso aqui no GHT. E acho que daria para a gente ficar falando aqui um dia, uma noite inteira, e sempre ia surgir dúvidas. Mas se você tiver ainda alguma dúvida, você pode deixar o seu comentário, a pergunta aqui embaixo, e a gente vai. Se você estiver só ouvindo, tem os canais de comunicação do GHT, LinkedIn, né, o Instagram. Tem também o nosso telefone de contato, 011 2602 esse é o da matriz, fora as filiais. E o nosso site, www.grupoht.com.br, www.grupoht.com.br. Pode ter certeza que sempre tem um GHT próximo de você. É isso aí. E cada vez mais perto. Aproveitar também, agradecer aqui a presença do Edmundo. Obrigado, Edmundo, do Ederson, especialista também de FPS, do Rafael Bertoni. Obrigado por abrilhantar o nosso podcast aqui. Tá bom, gente? Obrigado a você, Gomes. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Vamos até a próxima. Pessoal, muito obrigado, então, por assistir esse podcast. Lembrando que o GHT está há mais de 42 anos no mercado. Temos um grande centro de distribuição. São mais de 45 mil itens diferentes em estoque à pronta entrega, né? A gente trabalha desde FPS, que foi o tema de hoje, mas material rodante... parafuso, porca, miscelâneas, né? Peças menores também, peças grandes para a área de terraplenagem, mineração. Agora também estamos entrando um pouquinho no agro e não pode esquecer também da linha branca, que para dentro aqui, para dentro do GHT, a linha de caminhões. Também a gente já está com bastante estoque, principalmente na linha Cummins, né? Então, muito obrigado a você que está assistindo. Gostaria de agradecer. Até uma próxima, né? Até o próximo podcast, até o próximo tema do podcast. E agradecer ao pessoal. Muito obrigado também. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Lembrando que também temos a linha de grande porte, então escavadeiras elétricas, parte de mineração. E é isso que você falou, Gomes. O que precisar do alfinete ou foguete, nós temos por aqui. É só entrar nos nossos canais aí e nos contatar. Ok? Obrigado, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.